Vamos começar então? Todo mundo com papel e caneta aí para anotar as reflexões. Todo inverno, sim, aqui é bem frio, eu não consigo me adaptar e ter o mesmo ano de viver nas outras épocas do ano. Então porque aí o frio, o inverno é bem o inverno real, assim, né? Não é só o simbólico, é o literal, né? E realmente no frio é. A gente aqui no Brasil, né, que não é esse frio todo que tem aí fora, a gente já sente a energia, né, sendo mais gasta, né, para poder manter o corpo aquecido, mas também para fazer as movimentações é complicado, né? Então eu nem imagino o quão frio deve ser aí. E realmente isso afeta, né? A Babi é sua amiga, Nath. Ai, que fico feliz. Lisandra adora o frio. Vocês se conhecem, tá ótimo. Então vamos lá, vamos começar. Já estamos todo mundo aqui. Vamos então começar, na verdade, continuar da onde a gente parou semana passada, né? Porque eu coloquei lá nos stories, né? Na arte que eu fiz para divulgar a live de hoje, de que seria o caminho do inverno. A gente vai fazer uma trilogia aqui. Hoje e daqui às 2 semanas seguintes a gente vai ter essa trilogia do inverno. Não vou dar muito spoiler do que será semana que vem, talvez no final eu fale, mas hoje eu coloquei esse tema de quando eu sou meu próprio inimigo. Eu não sei quem aqui acompanhou, quem costuma ver. Geralmente toda quarta-feira eu solto lá o quadro Lembrete do Dia, né? E o da semana passada foi uma frase do poeta e filósofo libanês Khalil Gibran, onde ele fala assim: e disse o divino, ame a seu inimigo. Eu obedeci e amei a mim mesmo. E eu gosto muito dessa frase, né? Depois vocês me digam se vocês gostaram dessa frase também, porque ele pega essa máxima cristã, né? A ideia, né, de amar os inimigos, né? Que Jesus disse. E aí ele traz para uma noção de libertação, de auto-amor, de auto-perdão, né? De olhar para si mesmo. E a gente vai hoje tentar cavar um pouquinho mais essa ideia do que seria amar a si mesmo quando Jesus disse pra gente amar os inimigos também. A Rô Melo entrou também, seja muito bem-vinda. E aí, assim, essa frase ela me pega porque eu acho que é a frase que eu coloquei lá nos stories, né? Sim, essa frase é muito boa, né? Sabe quando a gente quer caminhar, a gente quer crescer, a gente quer romper com um padrão que talvez esteja nos limitando, esteja fazendo a gente se sentir mal conosco, mas a gente sente que tem algo puxando a gente, né? Que tem algo, talvez, como um obstáculo nessa jornada, e muitas das vezes a gente vai pensar que somos nós agindo contra nós mesmos, né? A gente vai desmistificar um pouco disso, né? Não é pra gente só apontar o dedo para essas partes de nós e julgá-las, né? Mas até mesmo quando a gente falou na semana passada sobre as sombras, da escuridão, do inverno. Hoje é o dia de traga sua mãe pra live. Então a Romela é mãe da Rafa. Seja bem-vinda. A Lisandra pediu pra repetir a frase, tá bom. A frase é assim, do Khalil Gibran, né? Ele fala: e disse o divino, ame o seu inimigo. Eu obedeci e amei a mim mesmo. Né? Então, essa frase, ela sintetiza muito bem como que o nosso amor, ele vai ser expansivo, mas também a gente vai falar talvez numa próxima live sobre isso, que eu gosto bastante, que é a ideia, né, de que e deixa eu fazer um parênteses aqui, né, eu falo de Jesus, tô citando aqui, né, Khalil Gibran, que cita Jesus, mas eu não tô fazendo proselitismo não, tá, gente? Não é pra converter ninguém, não tenho o mínimo interesse em tornar as pessoas cristãs ou de qualquer outra religião, né? Mas semana passada vocês viram, né, que a gente foi de mito grego pra literatura, né, mitologia japonesa, tribo indígena, enfim, a gente foi por vários caminhos, né? A gente vai absorvendo aquilo que é bom, né? E que possa trazer insights e reflexões pra gente. Andréia, seja bem-vinda. Então, quando a gente falou na semana passada sobre todas essas coisas, a gente estava entendendo, né, de que tem uma frase também, né, mais famosa ainda de Jesus, que é quando ele fala sobre amai os vossos inimigos, não, né? Amai o vosso próximo. Amar o próximo como a si mesmo, melhor dizendo, né? A versão mais clássica da frase, né? E as pessoas sempre esquecem a segunda parte da frase, né? O amor que eu ofereço para você é o amor que eu consigo já oferecer para mim. A qualidade desse amor está sendo trabalhada no auto-amor. É claro que é uma via de mão dupla, né? A gente não vai só ficar 100% aprendi a me amar e agora eu vou amar o outro, ou vice-versa, né? Aprendi a amar o outro e agora eu vou me amar. Não, essas coisas precisam andar juntas. Então, quando o Khalil Gibran está citando essa frase, ele está
exaltando como que o amor ele vai ser multifacetado em vários momentos da nossa vida, em várias relações, e de como que a gente precisa lidar com isso de uma forma inteira, entregue, com presença, sabe? Caio também entrou aí, meu irmão. Seja bem-vindo, mano. Só que a pergunta que fica é, mas quem é esse inimigo interno de fato, né? Porque a gente falou, né? Khalil Gibran lá falou, né? Então eu obedecia meio e mesmo. Aí a gente, beleza, somos o nosso próprio inimigo. Mas deve ter alguma coisa mais. E aí agora uma pergunta aqui. Vocês podem responder sim ou não, e se alguém tiver a resposta, pode colocar aí no chat, tá? Vocês sabem qual é a etimologia da palavra inimigo? Etimologia é o estudo da origem das palavras, né? Eu adoro etimologia, então talvez eu tenha estado nas outras lives. Mas vocês sabem qual é a origem da palavra inimigo? Alguém sabe, hein? Valendo, um abraço. Renan disse que não sabe. Alguém sabe? De onde vem a palavra inimigo? Nath também disse que não. Inimigo seria em mim? Alguma coisa assim? Felipe disse que queremos saber, não sabe. Tá. Então vamos lá. A palavra inimigo, ela vem do latim, inimicus, que esse prefixo in é o prefixo de negação. Então seria não, né? Esse in de inimicus seria não. E o amicus, e a segunda parte vem de amicus, que significa amigo. Então inimigo é literalmente um não amigo. Alguém que não é nosso amigo. E pode parecer um pouco óbvio, só que quando eu não até fazer esse estudo aqui, né, eu não tinha parado para me atentar na etimologia dessa palavra. Só que aí isso já está mostrando de como que nós, quando o Khalil Gibran exorta a gente a amar a si mesmo, porque nós somos também nosso inimigo, ele está falando que será que a gente tem uma amizade com a gente mesmo? Porque quando a gente fala, né, a gente tem amigo com outras pessoas, amizade, né, com outras pessoas, a gente tem relação com outras pessoas, mas a pergunta que fica é, como anda a nossa relação conosco mesmo? Será que é uma relação de lealdade? Será que é uma relação de amizade sincera? Será que a gente está ao nosso lado durante a vida, durante a caminhada? Ou será que a gente está sempre para fora? Lembra lá que na semana passada, e para rememorar aqui, né, a gente falou que um dos simbolismos do inverno é esse mergulho interno. É esse momento de interiorização, de a gente olhar para nós mesmos com mais carinho, com mais compaixão, com mais amor. Então, é a gente olhar para nós inteiramente. Então, quando a gente está falando sobre dizer que o inimigo é o não amigo, não sei se vocês concordam comigo, mas talvez vocês já estejam intuindo de onde eu quero chegar. A gente vai ter que trilhar um caminho de fazer amizade conosco mesmo. Com partes nossas, porque aí que é o ponto, com partes nossas onde a gente rejeita, a gente não gosta, a gente já rotulou de que são partes feias e que a gente não tem que mostrar pra ninguém, que aí a gente vai lá voltar pro Jung, né, quando ele vai falar sobre a nossa sombra. Então são coisas que a gente precisa trabalhar dentro da gente. Tá dando pra entender até aí? Enquanto isso, deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. Mais alguém entrou? Rafa Soares entrou. Boa noite, Rafa. Peraí que eu apertei alguma coisa aqui. Aí a Lisandra falou ali. Às vezes pensando no nosso cérebro, você está do lado de quem? Né? Às vezes a gente quer fazer uma coisa, mas aí o nosso ímpeto, o nosso impulso é fazer outra diferente. Então a gente às vezes joga contra a gente, né? Por assim dizer. Sally entrou, o Jean entrou. Aí a Rafa deu boa noite pra outra Rafa. Então assim, quando a gente... Acho que a pergunta que eu posso fazer pra vocês, né, que talvez ajude a ficar um pouco mais claro, é o que acontece quando a gente deixa de ser amigo da gente? Vocês acham que vai dar bom se a gente não estiver ao nosso lado? Ou não faz sentido, não precisa ser meu amigo? O que vocês acham? O que acontece quando a gente deixa de ser amigo da gente mesmo? Vai dar bom ou não vai? Pode parecer uma pergunta boba, tá? Mas não é não. Olha, já começou a fervilhar onde eu queria chegar. A Renan falou que tá sempre se sabotando. Quem tá nesse grupo, levanta a mão. Eu tô aqui, firme. Tô fazendo essa live pra mim também, gente. Não é só pra vocês, não.
A Elisandra falou adoremos, mas eu não entendi qual era o ponto. Mas e vocês aí mais? Mais alguém se identifica com isso? Ah, sim, claro. A pergunta foi, o que acontece quando a gente deixa de ser nosso amigo? Quando a gente não é amigo da gente mesmo. Ah, tá, Lisandra quis dizer adoecemos, né? O corretor adora sabotar a gente, né? O Felipe falou, nesse contexto, nosso inconsciente é nosso pior inimigo. Nós auto-sabotamos e achamos inferior e incapazes. É exatamente esse o ponto, né? Muitas das vezes, a gente trabalha quase que ativamente contra nós, né? E todo mundo levantando a mão também. Tem um Renan procrastinador sempre à espreita. A gente vai falar com esse Renan procrastinador, na verdade, com essa versão nossa mais pro final. A gente vai tentar trabalhar um pouquinho disso. Mas é bem o que o Felipe falou também, sabe? Essa noção de autossabotagem, de se achar inferior, incapaz, e aí entra a comparação, entra padrões de escassez, de menos-valia, uma baixa autoestima, né? É só a ladeira abaixo, assim. Não tem como dar bom se a gente não estiver no nosso lado, sabe? A Jéssica falou que se identifica com o Renan. Então, assim, é a ideia do julgamento, se julgar demais, se cobrar além da conta. Punição, a gente se pune muitas das vezes por não conseguir fazer X, Y, Z coisa. E às vezes com uma mão muito pesada, sabe? E aí a pergunta que talvez, né, possa pairar na nossa mente é assim, será que a gente teria a mesma atitude rígida, dura, punitiva com alguém que a gente ama muito? Com alguém que a gente preze muito pela amizade, pela relação? A Jéssica falou que já viu que essa live vai ser ouro. Será? Será que a gente faria? Será que a gente agiria da mesma forma que a gente age com a gente mesmo, com essa nossa parte aí, que a gente não trata bem, que a gente não é amigo, com alguém que a gente ama muito? Eu não sei vocês, assim. Vocês podem responder aí. Mas eu nem penso em fazer isso com alguém que eu amo muito. Me tratar muitas das vezes do jeito que eu me trato, eu não faria isso com alguém que eu amo. Porque eu quero o melhor pra ela. Mas ao mesmo tempo eu fico assim, eu não quero o melhor pra mim? Não quero que as coisas andem, né? Mas não é tão linear. O raciocínio pode ser, às vezes, claro, né? Mas não é tão simples assim, né? E tapas na cara. Tapas na cara com muito amor, gente. O Jean falou, engraçado que a todo momento damos ótimos conselhos aos nossos amigos. Elevamos a autoestima, validamos eles, porém conosco fazemos totalmente o contrário. Amen. Amém. Mais uma vez. Hoje aqui é tipo aqueles grupos de terapia mesmo, que uma pessoa fala uma coisa e todo mundo levanta a mão pra se identificar. Sou eu nesse momento aqui. Porque é exatamente isso. A gente, muitas das vezes, e é uma coisa que a gente poderia até, não sei se a carta tá aqui, mas a gente poderia até falar muito com o tarô da carta da Imperatriz, né? Que como que ela fala, a Imperatriz tem esse arquétipo da cuidadora, de alguém que tá sempre ali em prol das outras pessoas, querendo ajudar, querendo oferecer o melhor de si. Mas a sombra da Imperatriz é exatamente a ideia da autoanulação, da escassez afetiva, de muitas das vezes estar se esquecendo nesse processo todo, né? Deixa eu só ver aqui o que vocês falaram. A Rafa falou, às vezes a gente fica tão preocupado em querer o bem dos outros que acabamos esquecendo da gente. É exatamente isso que eu tô falando aqui. Eu achei ela. Carta da Imperatriz aqui. Né? Essa mãe aqui dando, né, de mamar pro filho, mas esse arquétipo da cuidadora, né? Só que quem cuida de quem cuida, né? Quem tá oferecendo, como você tá se oferecendo cuidado, afeto e carinho, que você de uma forma tão disponível tá oferecendo pros outros, sabe? Eu não tô dizendo que você tem que parar de fazer isso pros outros. Eu só tô dizendo que você também tem que se incluir nisso, né? Tem uma frase, eu acho que é do Buda histórico, se eu não me engano. Não vou saber reproduzir ipsis literis aqui, mas me veio na cabeça agora quando ele fala que se o seu amor não inclui a si mesmo, ele não é verdadeiro. Se o amor que você diz, né, o amor enquanto conceito, não inclui a si mesmo, não inclui o auto-amor, ele não é verdadeiro, tá faltando alguma coisa, sabe? E é bem assim um conselho puxão de orelha da Imperatriz aqui pra vocês. A Lisandra falou que sim, a Nath falou é mais fácil saber lidar com outras pessoas do que com nós mesmos. Não é à toa que muitas das vezes a gente tá muito pra fora, né? Ali oferecendo, que vamos lá, né? Vou ter que mexer aqui nos negocinhos assim que pode causar um desconforto, tá? Muitas das vezes, quando a gente tá muito pra fora e a gente tá super ali oferecendo coisas pros outros, né? Se tornando útil pros outros,
a gente tá querendo esse reconhecimento. A gente tá querendo se sentir útil na vida do outro. E aí isso faz a gente sentir um pouco melhor. Não que isso seja de todo ruim. Só que se a sua intenção é quase que mendigar afeto, atenção, receber essas migalhas e chamar isso de banquete, tem alguma coisa errada aí, sabe? O Felipe falou, é aquela história da melhor xícara, melhor louça pra visita e para o de casa usamos o copo de requeijão. Quem se identifica mais uma vez? Vamos lá, grupo, todo mundo junto aqui. Quando isso acontece, é sinal de que não entendemos nada na vida. Cara, você destravou, Felipe, uma memória, assim, pra mim. Eu lembro de um amigo, ele não tá aqui hoje, o Anderson. E ele falava, né, que muitas das vezes era exatamente isso, assim. Você oferece o melhor pros outros, né? Aí se tem alguma visita na sua casa, você vai querer tratar bem, você vai oferecer um café da manhã, né? Você vai sentar na mesa com a pessoa, vai arrumar. Você nem arruma a mesa no dia a dia. Você come vendo, sei lá, TikTok no celular, vendo uma série da Netflix na sala ali, em pé, correndo pra ir pro trabalho. Mas quando tem alguém na sua casa, você quer oferecer o melhor, né? Se aquela pessoa importa pra você. E aí ele falou uma coisa pra mim, né? E ele falou que quando ele percebeu isso, ele começou, não todo dia, mas a oferecer pra si mesmo um café da manhã com presença. Eu vou montar a mesa pra mim. Porque eu sou digno, eu mereço isso. Eu mereço esse cuidado, eu mereço a louça boa, a xícara boa. Por que eu deveria merecer menos, sabe? É a gente se colocar na equação e não dizer que tá tudo bem, eu posso. Nada contra o copo de requeijão, mas por quê, sabe? Por que o outro merece o melhor e eu mereço aquilo que é menos, aquilo que é inferior, por assim dizer? Tô adorando, vocês estão falando super aqui. Continuem, por favor. Rafa falou que bom que minha mãe tá aqui pra ouvir isso. Aquela coisa que todo mundo esquece dela. Aí a gente vai jogando aqui, né? A Dida falou, às vezes a gente entende lá atrás na infância, erroneamente, que o outro é melhor, que o outro merece o melhor. Aquela história de guardar a melhor louça pra visita aí. Nossa, muito isso. Já sei que eu vou levar pro chão de orelha da minha. E o Jean falou, normalmente quem cuida está sempre disponível, não consegue ou sabe receber amor, carinho e cuidado. E aí a Dida falou, o desafio é significar essas verdades que a gente carrega e faz boicotar. E assim, é exatamente isso. E vamos lá, mais uma vez. Estamos aqui, a Dida não, né? Tá em outro país, mas estamos aqui numa cultura brasileira, judaico-cristã, majoritariamente, né? Então, mesmo que você não faça parte de nenhuma religião cristã, você já tá dentro de uma religião dentro de uma cultura onde esses valores já estão permeando. E é a frase que eu falei lá no começo, né? A gente gosta muito dessa frase lá, ame ao próximo como a si mesmo, só que a gente esqueceu a segunda parte da frase. A gente fixou no ame ao próximo, e foi exatamente aí o que o Jean falou, a Dida falou, de como que a gente sempre precisa estar muito disponível pro outro, porque quando você não está disponível pro outro, você está sendo egoísta, você está sendo vaidoso, você está sendo orgulhoso, chove comentários. Não sei se já tiveram oportunidade de você ser uma pessoa que diz sim, muito. Alguém entrou. Gax. Boa noite. Não sei se já tiveram a oportunidade de ser uma pessoa que diz muito sim pros outros. Sempre tá disponível pros outros. E aí a pessoa já conta com você ali, meio que sem perguntar, sabe? Se você vai poder. Não, sempre pode, vai poder de novo, né? Experimenta, não sei se já tiveram essa oportunidade, mas experimenta dizer não pra essa pessoa. E ver o que surge. Porque assim, na minha experiência, e com a experiência de outras pessoas que eu já conversei sobre esse tema, você sai do pedestal pra lama em 5 segundos. Como assim? Você não vai fazer isso pra mim? Você não gosta de mim? Você já vê uma chantagem emocional envolvida, sabe? Porque as pessoas estão acostumadas com a utilidade dos outros, né? Tem toda uma visão utilitarista, exatamente. A gente vira a pior pessoa do mundo. Jogou na lama, não que você tenha feito isso como pra jogar na cara ou com barganha, mas jogou tudo aquilo que você já fez, não importa mais. Porque você sabe qual é a realidade? Você deixou de ser útil. E quando você deixa de ser útil e a pessoa age assim com você, é porque o sentimento dela, a relação que você construiu ou que ela construiu com você, não era sólida. Não era laço. Era algema, e algema baseada numa utilidade. Se a minha utilidade pra você acabou, 2 beijos e a vida que segue. Então tem muito disso, sabe? E aí, como vocês falaram, né? A gente se desprogramar disso é complicado. É complicado. Exatamente, o amor deixa de existir, né? Ou seja, o amor nunca existiu. O amor era medido pela barganha, né? A Luciane entrou, boa noite, Lu. Então, assim, só aí a gente vê como que tudo isso tá atuando
Eu vou ter que pagar a conta da sessão. Então, vou deixar aqui meu Pix pra vocês. Por enquanto é de graça, fiquem tranquilos. O Felipe falou, as pessoas às vezes não gostam de você, sim da sua utilidade. E às vezes isso tá dentro da sua família, que tem o seu sangue. Exatamente. Exatamente. Até porque... E assim, vamos lá. Pra gente parecer que não tá só apontando o dedo pra outras pessoas, vamos também se perguntar até que ponto também a gente não tem algumas relações que não precisam ser de amizade, que não precisam ser essa coisa muito próxima, mas que são relações baseadas na utilidade, né? E do que essa pessoa, o que essa pessoa pode me oferecer? E aí você vê que, pelo menos se você é consciente disso, você sabe que você tá usando outra pessoa, pelo menos é um pouquinho mais honesto consigo mesmo. Você não tá floreando ou romantizando aquela relação porque você gosta dela. Você sabe que você só tá com interesse, do mesmo jeito que talvez outras pessoas tenham em você. Só que assim, eu não sei vocês, eu não gostaria de manter relações, né, de contato com alguém que só quer me usar, que só quer me quer até a página 2, que é onde eu sirvo pra ela, sabe? Então, realmente é complicado, assim, né? E quando entra na questão de família, quando entra na questão de relações familiares, a gente vai ver que isso se complica ainda muito mais. Aí vira um caso de família aqui, gente. Não só a Cristina Rocha, não só a Regina Volpato, mas entra numa seara bem... onde o buraco é bem mais embaixo. Porque são relações de poder, são relações de hierarquia, são, mais uma vez, a cultura judaico-cristã que vai muito potencializar, né, honrar pai e mãe, que eu não tô dizendo que a gente não tem que honrar pai e mãe, pelo contrário, tem sim. Só que existem limites, né, do que é aceitável, né, até que ponto a nossa personalidade, a nossa individualidade está sendo respeitada nessas relações, né. Peraí. O Jean falou, mas aí também tem um caso reverso, onde a pessoa faz por todo mundo pra sentir amada e validada, é exatamente isso. Se a sua intenção é você querer ser amado e validado pelo outro, mais uma vez tem alguma coisa errada aí. Não que a gente não queira, gente. A gente tem relações com outras pessoas, a gente gosta de se sentir querido, de se sentir amado. Só que quando você busca isso, a gente tá trabalhando uma falta aí. A gente tá trabalhando algo que esteja faltando em você e você quer suprir com o outro. Com a atenção do outro, com o elogio do outro, com a validação constante do outro. E quando existem essas condições, você já vê que tem algum dodói aqui que não tá resolvido, sabe? E mais uma vez, isso tá muitas das vezes isso tá no inconsciente. Tá muitas vezes no inconsciente trabalhando e a gente se sabotando e se colocando nessa situação, sabe? De dificuldade mesmo, de escassez. E aí até mesmo, né? Isso tá tudo interligado no inconsciente, né? Porque o Renan já tinha começado lá a falar da sabotagem e muitas das vezes a gente entra em relações assim pra poder suprir coisas, sabe? E sem perceber, sabe? Deixa eu ver o que vocês falaram. A Renan falou, sim, Jean, e aí voltamos pra ideia inicial do ser inimigo de si mesmo, né? É exatamente isso, assim. Tá tudo dentro desse escopo. Não tem como fugir. Só que vamos lá. A gente falou um bocado de coisas aqui, só que a gente precisa entender que, como a gente viu, o inimigo nada mais é do que um não amigo. Alguém que a gente vai precisar aprender a fazer amizade. Né? A gente vai precisar aprender a conhecer, a respeitar, a aceitar e não a excluir ou rechaçar. Só que esse inimigo, ele não é um vilão. É uma parte nossa que aprendeu que precisa nos defender da dor. E aí entra mecanismos de autodefesa aqui, que vão ser muito intrincados com a ideia da autossabotagem, mas vocês vão entender que até a autossabotagem tem um fim que, para esse nosso lado mais inconsciente, vê uma utilidade, uma razão de si. Muitas das vezes, então, esse mecanismo que vai impedir a gente de avançar, mas com a melhor das intenções, tá? E eu tô falando sério. Vocês podem até falar assim, mas como assim melhor das intenções? A gente tá me impedindo de crescer, de prosperar, de dar certo nas relações, de construir relações que sejam mais saudáveis. Só tá destruindo minha vida e você vai me dizer que isso é pra me ajudar? Mas é. A psicologia já mostra isso, né? E é por isso que a gente não pode ficar no raso, sabe? Se a gente fica muito no raso, a gente vai entrar numa de que, não, porque a gente tem que ser o bonzão, a boazona, e ignorar essas coisas e passar por cima. Não. Tudo aquilo que não é reconhecido, não é integrado, se torna um obstáculo no seu caminho. É psicologia básica, assim, junguiana. É a sombra avisando e dando sinais que ela precisa vir à tona e ser assimilada, né? Exatamente isso, Lisandra. É uma forma de evitar de sofrer. Só que assim, viver já traz uma noção de riscos, de correr riscos, né? Então, não sofrer, não tem como você não sofrer na vida.
né? É claro que assim, não tô fazendo uma ode ao sofrimento, mas correr riscos às vezes você não deu certo, causa um sofrimento e a gente vai precisar seguir em frente, sabe? Então vamos lá, autossabotagem como proteção. É aquela ideia, né? Sabe quando você tem que fazer alguma coisa importante? Vamos alguns exemplos práticos aí, se vocês se identificarem, vão falando. Sabe quando vocês têm uma coisa muito importante pra fazer e sente um medo que paralisa vocês? Eu preciso fazer tal coisa, tem uma oportunidade muito boa pra mim, mas você sabe, você consegue sentir que aquilo vai ser bom, mas o medo tá no talo, gritando, e você paralisa. Você não consegue. Muitas das vezes você nem vai, você sabota, você arruma uma desculpa, você tenta não fazer aquilo, né? Porque o medo falou mais alto. Autodefesa, o inimigo está dentro da nossa cabeça. Só me vem na cabeça aquela cena do Tom e Jerry, que tem um diabinho de um lado e um anjinho do outro brigando dentro da nossa cabeça. E nos fazendo agir pensando mais no outro que em nós. É exatamente isso. Morro de medo de fazer um curso de inglês, de medo de dar errado. Mas é aquilo, né? O que pode... Acho que talvez a gente tenha que jogar o jogo inverso, assim. O que pode dar de pior em fazer um curso de inglês? Eu não aprender, eu ter dificuldade. Mas aí você vai reconhecendo quais são... O obstáculo maior é o medo. Só que você vai vendo que quando você chega perto, você vai vendo, eu tenho medo de fracassar. Eu tenho medo, talvez, do que as outras pessoas vão pensar. Do que as pessoas vão dizer, nossa, não conseguiu fazer aquilo, mas as outras pessoas são as outras pessoas, sabe? Muitas das vezes as outras pessoas não estão nem aí. Sendo muito honesto, tá? Com todo respeito. Mas as pessoas, às vezes, não estão nem aí. Elas estão vivendo a vida delas, com os problemas delas, e você ou alguém, qualquer outra pessoa, nem tá passando, assim, no campo. Mas são essas vozes internas, esse inimigo, né? Falando e querendo te proteger. Olha, é melhor você não fazer o curso de inglês, porque aí você não corre o risco de dar errado. Mas me parece que se você tem um grande medo de fazer o curso de inglês, é porque em alguma medida você queria fazer. Então existe uma vontade aí, que precisa ser respeitada, sabe? Isso que a Dida falou aqui, né, do Tom e Jerry, do Diabinho e do Anjinho, né? É muito isso e é muito a ideia assim. Ambos ali, né, se a gente for pegar essa figura, eles estão querendo te proteger. Né? Estão querendo, talvez, fazer com que, como a gente falou antes, né, que você não sofra assim. E aí a gente pode até pensar, né, aquela voz que diz que você nunca vai conseguir alguma coisa, o perfeccionismo, que muitas das vezes paralisa, e essa eu também levanto a mão, né, às vezes eu sou essa pessoa que quer que as coisas saiam perfeitamente, assim, porque eu preciso de uma certa previsibilidade, né, então quando eu tenho controle eu gosto que as coisas saiam do meu jeito. Só que assim, eu não tenho controle das outras pessoas. Infelizmente, eu não tenho controle das outras pessoas. Eu não tenho nem de tudo que eu sinto, sabe? Nem de tudo que eu penso, né? Porque é um turbilhão de coisas acontecendo, e imagino que vocês se identifiquem com isso também. Então, por que eu vou ter a pretensão de controlar o outro e de que tudo saia perfeito, né? Muitas das vezes, o perfeito é aquilo que nunca vai se realizar, né? Mas tem uma frase que eu gosto que fala, né, que o feito é melhor do que o perfeito. Que o não feito, né? Porque o feito, ele aconteceu. E o perfeito, às vezes, só ficou ali. Sabe? No ideal. Nossa, seria incrível se eu fizesse aquilo. Mas você nunca vai fazer, porque você tem medo de fracassar. Ontem eu ouvi uma frase interessante que dizia que os maiores sentimentos que existem são o medo e o amor. Tem algumas linhas que falam, né? Que, na verdade, o contrário do amor não seria o ódio, né? Alguns vão dizer que seria a indiferença. Ou até mesmo o medo, né? Pode ser a ideia, são duas faces da mesma moeda, né? Porque o amor é entrega, o amor é expansão, é inteireza, é completude. Enquanto o medo é retração, é você ficar no mesmo lugar, é você se apequenar, é você querer passar por invisível, sabe? E o amor, ele tá aparecendo, o amor não se esconde. Já o medo é ficar escondido, né? Então, é a ideia, né? Pra quem que a gente... Claro que, assim, não vamos demonizar o medo, né? Porque ele tem uma função protetiva, eu acho que a gente falou isso em alguma outra live, mas ele tem uma função que precisa disso, só que a questão é dosar o medo, né? O medo pode ser um bom conselheiro pontual, mas não um conselheiro pra vida toda, porque senão você não sai do lugar. Peraí, vamos ver. Perfeccionismo, o Jean levantou a mão, tamo junto. O Felipe falou, o único comportamento pessoal que podemos controlar é o nosso. É exatamente isso. E a gente já pena pra poder conseguir fazer isso, né? Pelo menos eu sou assim. Se o amor existe, no caso do curso de inglês, o desejo por aprender, o medo fica insignificante, né? Que aí a gente vai trabalhando, né? A gente vai potencializando, acho que a Dida falou aqui embaixo, né? Focar no amor. Peraí que eu tô tentando descer, não tô conseguindo. Foca no amor, foca no resultado. Quando a gente foca no outro lado, a gente consegue não eliminar o medo. Não gosto dessa visão bélica das coisas, mas a gente consegue suplantar ele.
A gente consegue acolher. A monja Coen, ela, acho que é sobre isso que ela fala uma vez, né? Ela fala, você tem que pegar essas emoções, colocar no colo como se fosse um bebê e perguntar assim, o que você quer de mim? Por que você tá chorando tanto? Por que você tá esperneando tanto pra eu não conseguir fazer tal coisa? E ver o que vai responder, porque as emoções são mensagens. As emoções são mensagens que o nosso cérebro, o nosso inconsciente tá mandando para que a gente possa conseguir interpretar. E quando a gente não consegue interpretar através das emoções, elas somatizam, né? Aí tem as doenças psicossomáticas e tal. Então é um caminho, né? Que é uma, meus amigos, de oportunidade. Eu fico feliz, todo mundo se ajudando aqui. O medo vai dissipar com o tempo enquanto o amor cresce. Exatamente isso. Érica entrou. Boa noite, Érica. Atrasada, mas tá entre nós aqui. Tô feliz com a sua presença. Então a gente já entendeu que a autossabotagem, ela é uma função protetiva. Ela tá tentando proteger a gente de falhar. De ser de não ser... Na verdade, de falhar mesmo, né? De falhar, de fracassar, de ser julgado pelos outros, né? Então, ela tá tentando o tempo inteiro proteger a gente, né? Alguém falou aí, né? Que é a ideia de sofrer. Acho que foi a Lisandra mesmo, né? Que é evitar uma dor maior, né? Muitas das vezes o medo de se expor, de ser rejeitado, o medo que olha que loucura. E me identifico, tá? Com isso. Se alguém quiser assim, se solidarizar comigo e se sentir assim, fale também pra eu não me sentir sozinho. Mas o medo de dar certo também. A autossabotagem vem também pelo medo de dar certo. A gente tem medo de dar certo e não sabe lidar. E eu até brinco assim, gente, eu já dei tanto errado na vida que eu não sei como dar certo. Se dá certo, eu não sei. Não tenho roupa pra isso. Pra quando der certo, sabe? Dita falou, você lembra pra trabalhar. Boa noite, obrigado pela live. Beijo, amor. Obrigado pela sua participação aqui, presença, pela interação. Um ótimo dia pra você, tá? Bom trabalho. O Jean falou, concordo, PV, o contrário do amor é o medo, sim. Porque amar é um ato de coragem, não tem nada a ver com ódio. É exatamente isso, né? A gente poderia fazer várias correlações aqui, né? Eu gosto de fazer a correlação de como que amor e ódio não vão ser necessariamente opostos, mas eles são muito semelhantes, né? Porque eles tratam de uma certa ligação, né? São elos. Enquanto o amor vão ser laços, o ódio vão ser algemas, né? De como que a gente tem essa direção aí de ligação, né? Quando você ama alguém, você tem um objeto de afeto, né? Que pode ser uma pessoa, pode ser uma coisa, pode ser um filme, uma série, uma relação, né? Quando você odeia alguém, você também tem um objeto. E essa pessoa também fica no seu pensamento. Então existe algum tipo de ligação aí entre essas duas emoções, né? Mas o medo, né, entrando nessa equação também, ele mostra como que tem outras camadas que a gente possa avaliar. Não tem roupa pra esse evento, um evento que muitos não estão preparados. Mas é aí que tá, né? A gente precisa... Talvez não estar pronto, eu não posso também ser hipócrita, né? Porque eu não vou falar aqui uma coisa que eu não consigo ainda, né? Mas um dia a gente vai estar pronto. Mas que pelo menos a gente esteja aberto. A gente esteja aberto pra dar certo. E aí a roupa do evento a gente descobre na hora. A gente pega o que tem. Pelo menos já deu certo, sabe? Pelo menos é uma coisa que eu tento dizer pra mim, assim. E aí quando a gente não entende tudo isso, todos esses medos, todas essas sabotagens como proteção, aí a gente começa a se tratar com mais violência, a gente se cobra, se xinga, se pune, e aí sim a gente vira o próprio inimigo. E aquele que nunca foi nosso amigo só continua sendo ainda mais rechaçado. Ainda mais... É como se a gente... Olha que loucura, né? Loucura profunda, assim, porque é como se a gente conseguisse achar um bode expiatório. E vamos lá. O intento dessa live não é pra gente achar, beleza, tem um bode expiatório aqui, vou olhar pra esse lado meu que me sabota e vou culpá-lo por todos os erros da minha vida. Não é esse o ponto. Pelo contrário, a gente precisa reconhecer esse nosso lado que nos sabota como alguém que nos ama tanto que quer nos proteger do sofrimento. E aí cabe a nós, a parte consciente, madura, adulta, né, somos todos adultos aqui, que tem que olhar pra esse lado, né, que é quase infantil, porque não tem a noção ainda de como que isso nos faz mal, e cuidar desse lado, e integrar esse lado, né? Um grande propósito da psicologia é ressignificar essas nossas partes, né? E não anulá-las, né? Destruí-las, enfim, qualquer verbo bélico aqui não faz sentido dentro dessa lógica, tá? Então vamos fazer uma brincadeira aqui agora, né? Sei que talvez alguém aí esteja ocupado, com as mãos ocupadas, mas quem puder, só pra gente poder brincar aqui. Brincadeira rápida. Sem pensar muito, tá? Se você fosse dar um nome ou uma forma pra essa sua parte que mais te sabota, qual seria esse nome e talvez qual seria essa forma? Vamos lá, digam aí. Vamos nomear. Tudo aquilo que não é nomeado
fica difuso dentro da gente. E aí, quando a gente começa a nomear as coisas, a gente consegue enxergar e quase ter uma sensação palpável da coisa. Então, pode ser brincadeira mesmo. Pensem em nomes aí pra essa parte de vocês que sabota a vida de vocês. Compartilhe aqui no chat. É uma preguiça isso, porque tá tão pequenininho? Acho que é um bicho preguiça, né? Então é preguiça o seu, Felipe? Um bicho preguiça. Renan falou, acho que é medroso. Não precisa ser só emoção ou sentimento, não, tá? Pode ser um nome mesmo, nome de pessoa, sabe? Se vocês quiserem dar. Mas eles são legais também. Quem dá mais aí? Quem dá mais? Depois eu faço, eu nunca faço. Pressão, procrastinação. São coisas que vocês se relacionam, né? Medo mesmo, timidez. Ó, só isso aí tudo que vocês estão falando, gente, é muito tema. É muito tema pra gente poder falar só sobre cada um desses um dia aí. Eu tenho uma ideia, um futuro aí pra poder fazer, falando sobre as emoções e tal. E acho que tem espaço pra essas que vocês estão falando aí também. Depois faço, pega, né? É sempre assim, né? Tem uma coisa que eu não sigo, tá? Mas eu ouvi. E aí eu vou repassar aqui, se fizer sentido pra vocês, né? Que fala assim, né? Se uma coisa que você vai fazer demora... Coisas pequenas até, né? Pra quem sente preguiça, né? Demora menos que 2 minutos, faça na hora. Não deixe pra depois. Porque aí depois você não vai fazer. Mas se demora menos que 2 minutos, faça naquele momento. É mandar aquela mensagem, responder aquele e-mail, ver aquela coisa ali rapidinha que você precisa resolver, né? Às vezes é melhor fazer logo na hora. Não suporta, a Erika falou que não suporta se sentir pressionada. Eu não faço isso comigo. Então, aí que tá. Tudo isso que vocês estão falando já é reconhecimento. É como se a gente estivesse fazendo um reconhecimento do nosso inconsciente. Coisas que não estão operando pro meu bem, né? À primeira vista, né? E aí são coisas que a gente já entende que a gente pode trabalhar, tá? Quem faz terapia, já manda aí pro psicólogo, pra psicóloga. Porque pode ser importante, né? Se são coisas que fazem você se sentir mal. Mas vamos lá, então. E aí a gente pergunta, né? Por que isso acontece, né? A gente falou um pouquinho já sobre a ideia de sombra, né? Do Jung aqui, o pai da psicologia analítica, né? E ele vai falar que a sombra é tudo aquilo que a gente esconde. Acho que foi a Dida que já saiu, que ela falou, né? Coisas que a gente aprende na infância, né? A sombra é tudo aquilo que a gente esconde porque aprendeu que não seria amado se mostrasse. Ou tudo aquilo que a gente reprime em nós por achar errado, feio ou indigno. A gente não quer sair feio, a gente não quer sair se mostrar indigno ou algo que possa ser julgado pelos outros, né? E aí a gente vai escondendo, vai guardando ele no quartinho da bagunça. Tudo que a gente faz sem reconhecimento só é notado quando a gente para de fazer. Exatamente isso. Aí que tá, né? A gente tá fazendo esse reconhecimento, beleza. Aí a gente parou, a gente volta naquilo que a gente falou antes, né? A gente virou a pior pessoa do mundo, né? E às vezes a nossa mente crítica, às vezes a nossa mente, na verdade, repete críticas que nem são nossas, mas que a gente passou a acreditar como se fossem. E mais uma vez, aprendizados que a gente teve, né? Geralmente isso acontece muito na infância, mas isso pode acontecer em qualquer... Eu digo muito na infância, né? Porque a gente tá muito mais maleável, né? Quando a gente é criança, né? Muito mais dependente, então a gente tá formando ali a nossa concepção de mundo, de vida, sobre nós mesmos. Então é mais fácil que essas coisas se fixem nas primeiras etapas da vida, né? Mas isso acontece até com a gente que é adulto, né? Então, assim, muitas vezes são vozes que a gente internalizou dos pais, das redes sociais, pensando hoje em dia, né, em rede social seria um outro tema só pra isso, tá? Dos pais, da escola, redes sociais, traumas que a gente teve, na nossa educação, da sociedade, experiências, tudo isso. A gente fala assim, nada... Sabe aquela pessoa que fala assim, cresci, tô de boa, deu nada errado, assim... Tá tudo bem, aí você vai ver a vida da pessoa, sabe, certos comportamentos, você vê assim, olha, isso aqui causou algum tipo de ferida, tem uma cicatriz aqui, né, porque é natural que a gente cresça e a gente vai ter as nossas experiências e as nossas marcas, né, só que se a gente não lida com elas de frente, se a gente não trabalha elas podem se tornar feridas que nunca foram curadas, né, e que ficam abertas, né.
Mentira, não sei exatamente o que é mentira. Mas. E você riu, então depois você deve comentar aí. E aí, outra perguntinha aí pra vocês. Qual foi a frase que você já ouviu ou se disse que mais te travou na vida? Então pode ser alguma frase que você já ouviu de outras pessoas e isso travou você, impediu você de alguma coisa. Ou pode ser uma frase que você mesmo já se disse, tá? Que mais travou você na vida. Ah, tá, essas pessoas falam nunca sofreu com nada, né? E aí, qual foi a frase que vocês jamais ouviram na vida? Várias. Cita aí uma pra gente. Que aí talvez é mais uma oportunidade da gente levantar a mão e se identificar também. Alguém tem alguma frase? Que você já ouviu ou já se disse que travou você em algum momento da sua vida? Quando te chamam de burra. É uma coisa que marca, né? Nem uma frase em si, mas uma ideia de que sou mediano, sabe? Essa aí eu me identifico também. Não deixe pra amanhã o que você pode fazer agora. É uma coisa que, quando a gente olha, né, com uma certa profundidade, pode ser uma coisa que pode paralisar a gente mesmo, né? Todo mundo vai rir da sua cara. Pronto, travei pra sempre. Nossa, isso é... enfim, tantas intersecções que a gente poderia fazer aqui. Eu também fui me chamar de boa mais nova, né? Tá vendo aí? São coisas que a gente cresce, mas a gente acaba carregando com a gente. E eu não falo isso como sinal de peso, não, tá? Como se a gente tivesse errado isso. São coisas que aconteceram com a gente, né? E que a gente precisa olhar com muito cuidado, né? Porque às vezes a gente cresceu, a gente, sei lá, conquistou coisas, mas aquilo continua ecoando na nossa cabeça, sabe? Principalmente com alguns tipos de relação que a gente tenha, né? Gente, a gente se expõe aqui, não, de real. Mas obrigado por vocês compartilharem, né? É a ideia da vulnerabilidade, né? Quando a gente se vulnerabiliza, a gente se conecta uns aos outros, né? E eu fico muito feliz, assim, de vocês estarem topando se vulnerabilizarem, assim. É bacana. E como eu falei, eu me identifico muito com algumas coisas que vocês falam, esse lance de ser burro, de ser mediano, ou de talvez, nossa, tem um grande potencial, mas sabe aquele potencial que nunca se realiza? Que eu tô esperando até hoje se realizar esse potencial, não sei o que veio. E aí que tá, né? Muitas das vezes, né? Acho que foi com o que a Cristiane, eu ia chamar de Cris, mas seria muita intimidade, né? Falou da frase, não deixe pra amanhã o que você pode fazer agora, né? São frases que às vezes são motivacionais, né? São, nossa, boas intenções, né? Mas tem uma frase que eu gosto, quem me conhece mais de perto sabem, que é aquela frase que vai estar no minha lápide, de boa intenção o inferno tá cheio. E às vezes a gente precisa ter muito bom senso de como que a gente vai oferecer uma boa mensagem, como aquela pessoa vai receber, qual é a história daquela pessoa, né? Com que tipo de intenção eu tô oferecendo aquilo, porque às vezes o que pode parecer algo que vai ajudar, na verdade só tá colocando mais uma pá de terra ali. Psicólogo PV, não tô formado não, nem comecei essa faculdade ainda. Um dia vem, talvez. Mas obrigado, já agradeço. Pode chamar de Cris, sim. Tá bom, então já tô fazendo o íntimo aqui. Chamar de feia também. A nossa amiga Cris. Tá bom, então eu já adotei, Cris. Vai ser Cris. E essas coisas marcam a gente muito, sabe? Muito, muito, muito. Não tem como a gente se desvencilhar disso, assim. E uma coisa que também marca, né? A gente falou sobre várias possibilidades de internalização dessas críticas, né? Mas também tem um outro ponto aqui. Deixa eu ler o que você falou. Alguém falou. Putz, isso do potencial é foda. E aí tá explícito o quanto do dito na infância, para o bem ou para o mal te marca. Isso aí a gente sabe bem, né? Não sabe bem como que pode ser. E as pessoas que disseram isso, na maior das boas intenções. Não duvido, tá? Eu não tô sendo irônico, não. Na maior das boas intenções, né? Mas como que uma coisa dita lá na infância fica até hoje, assim. Tô aqui 30 anos perguntando, cadê? Esse potencial se realizou. Me prometeram. Falaram todo, me prometeram, não chegou. É engraçado, né? Mas a gente tem que rir. Pelo menos, uma coisa que eu lido com todas essas questões é com humor, assim, né? Pelo menos é o que funciona pra mim. Não pode não funcionar pra vocês, tá? Mas a gente tem que encontrar algum tipo de válvula de escape pra gente conseguir olhar pra essas coisas com um pouquinho mais de leveza.
e sem um peso todo que poderia mais paralisar a gente do que avançar, né? Não é pra gente ter culpa, é pra gente trabalhar essa culpa, transformar em responsabilidade, né? Também acho que deve ser a ideia do humor, né? Mas aí o que eu ia comentar é... Aqui vale a gente pensar também como que a religião, a institucionalidade, né, da religião, a espiritualidade, às vezes reforça a ideia de perfeição disfarçada de luz, né? Uma ideia de elevação moral. Como que isso às vezes pode parecer, né, essa ideia, né, das críticas de que você é inferior, você é imperfeito, você, vou usar palavras mais fortes, tá? Dentro dessa cultura que a gente vive, a gente ouve, né? Ah, você é pecador, você é uma pessoa ruim, você é a pior dos seres humanos e, sabe, dizendo isso tudo para provar que não, Deus é elevado, a divindade é elevada, aquele mestre XYZ, Jesus, Buda, enfim, é elevado e você não se compara nada a eles, né? A ideia de elevar um ser se dá menosprezando o outro, que somos nós, seres humanos. E não tem como isso ser saudável. Não tem como isso ser saudável. Uma coisa é a gente entender, a gente tem ali, eu não gosto muito de falar de níveis evolutivos, né? Mas uma evolução. Se você crer numa evolução espiritual e tal, ou capacidade que a gente tenha. Mas você usar isso pra se diminuir, ou até mesmo pra diminuir o coleguinha, sabe? Mas essa pessoa aí não é isso tudo também, né? Muitas das vezes quando a gente aponta o dedo pro outro é na tentativa de se elevar. Eu não faço isso. Tô julgando o outro, mas nossa, ele fez aquilo porque eu não faço isso. Eu não sou tão ruim quanto ele, sabe? A gente tenta afagar o nosso ego fazendo essas coisas, né? E a ideia espiritual muitas vezes está dentro disso, assim. Assim, eu não sei quem de vocês aqui compartilha uma visão. Alguns de vocês eu conheço, então sei que tem uma ideia espiritualista de vida, né? Então eu vou dar um exemplo pessoal. Muitas das vezes a gente tem uma pressão para evoluir, né? Quem aí tem uma filosofia mais ligada à ideia da reencarnação, né, vai entender que existem outros planetas, né, outros níveis aí de evolução. E aí uma experiência própria, né, dentro do espaço religioso, onde se tinha uma aula falando sobre evolução mesmo, e a pessoa falava assim, né, quase que num tom terrorista, assim, nossa, a gente tem que evoluir logo, porque se a gente não evoluir logo, a gente vai ficar para trás na evolução. A gente vai para um mundo pior do que a Terra, um mundo primitivo, onde as coisas são bem piores do que aqui, então você tem que correr, você tem que evoluir, sabe? E eu vi aquilo assim, meu Deus, é terrorismo espiritual que a gente tá vivendo, né? Terrorismo espiritual, assim. E o mais louco de tudo é ver algumas pessoas amedrontadas, mas se sentindo compelidas e pressionadas a evoluir. Só que assim, gente, tudo que é pressionado, tudo que é obrigado, sem entendimento, sem propósito, sem o consentimento, as chances de aquilo dar errado são muito grandes. Porque você tá indo pelo medo, você não tá indo pelo amor. Você está indo por uma pressão de um líder religioso, de uma espiritualidade XYZ, mas você não está com o coração e o propósito envolvido naquilo. Então, pra gente até ver, né, aquilo que a gente tá falando, as ideias, né, que são boas, né, até essas, se não forem bem ministradas, né, como um remédio, né, remédio tem dosagem, né, beleza, vou tomar o remédio aqui, mas se eu não me atento à dosagem, a hora exata para tomar, você pode passar bem mal tomando uma quantidade maior, né, num curto espaço de tempo, né, então tudo há de ter cuidado, tudo há de ter atenção, sabe, verdadeira. Uma competição coletiva e não uma vontade genuína de evoluir moralmente, consigo mesmo para si, somente, exatamente. É isso, é a ideia de uma pressão, sabe, e não tem, as chances disso dar errado são bem grandes, como eu falei. E aí a gente falou isso aqui tudo, né? Vocês devem estar se perguntando, mas e aí? Quando é que chega a receita do bolo? Eu queria a receita do bolo, tá? Não tenho a receita do bolo para dar para vocês, mas tenho aqui alguns vislumbres de caminhos que a gente possa seguir. E também não vou soltar a mão de vocês, né? Não cheguei aqui falando sobre isso tudo só pra jogar e ir embora, né? A gente vai nas próximas semanas continuar conversando dentro desse tema com aspectos mais específicos pra gente poder trabalhar. Só que como que a gente transforma essa relação interna? Como é que a gente torna, né, esse nosso inimigo, esse não amigo, em um amigo nosso? Alguém que tá do nosso lado segurando a nossa mão. Primeiro de tudo é a escuta da autocrítica. E aí vocês podem falar... Ainda estão me vendo?
Estão me vendo? Estão me vendo? Gente, é que a luz caiu aqui, o Wi-Fi caiu. Aí eu liguei o 4G. Vocês estão me vendo? Me falem aí, só pra eu poder saber que não perdi a live. Estão me vendo? Estão me vendo? Ah, tá. É que caiu a luz aqui, voltou. Aí eu liguei o 4G. Ah, que bom. Pensei que a live ia fechar. Na hora que eu vou dar ali ajuda pra vocês, né? Aí tudo trava, olha só. Ó, o universo conspirando aqui. Até o final do setor, treinamos a receita do... Quem sabe, né? Eu tô querendo essa receita também, gente. Tô dando aqui só algumas pinceladas que eu acho que podem funcionar pra gente, né? Mas como, não sei se você se travou antes de eu falar, né? Que o primeiro passo seria a escuta da autocrítica. Uma escuta ativa, tá? Quando eu tô falando escuta, porque assim, a gente faz isso o tempo inteiro. A gente tá ouvindo as vozes das críticas o tempo inteiro, falando que a gente não é capaz, que a gente não vai conseguir, você vai sair com essa roupa, você não vai fazer isso, você vai fazer aquilo. A gente ouve isso o tempo inteiro. Mas quando eu falo de uma escuta ativa, o inimigo achando bem evangélico, né? Quando a gente fala de uma escuta ativa, a gente está falando sobre ouvir o que essa voz está dizendo, não calar essa voz, mas falar aquilo que eu falei antes da Monja Coen, sabe? De pegar a emoção e perguntar o que ela quer de você. É perguntar para a crítica assim: o que você está tentando me proteger de sentir? Por que você está falando tanto isso para mim, de que eu não vou dar certo, que eu não vou conseguir? O que você quer proteger? E aí você vê o que surge, tá? Porque pode ser assim, a voz diz que você vai fracassar. Ela pode estar tentando evitar a dor da rejeição. Evitar a dor de, caramba, eu não dou certo nunca. Aí, outra voz de crítica aqui, né? O que é nunca dar certo, né? É um peso tão gigantesco que a gente não para perceber no dia a dia, mas a gente está dizendo para si coisas tão pesadas e tão duras assim o tempo inteiro. Então, esse seria o primeiro passo, tá? Escuta ativa da voz da autocrítica. E perguntar o que ela tá querendo te proteger de sentir. Seria o primeiro passo. Todo mundo anotando aí? Já anotaram aí o primeiro passo? Eu falo tanto que minha água já tá acabando, gente. Posso ir pro segundo? Que eu fico com medo de ter travado, gente. Porque o Wi-Fi ainda não ligou. E o 4G é aquele negócio, né? Estão me vendo? Estão me ouvindo? Estão me vendo? Estão me ouvindo? Só me deem um sim aí pra eu saber. E aí eu ir pro próximo. Tá. Alessandra falou que sim, então beleza. Segundo ponto. Você ouviu lá, primeiro, a voz da autocrítica, né? E fez a escutativa dela. O segundo seria reescrever o discurso interno. O que é isso, né? Você pode trocar, bem Bela Gil, tá? Você pode trocar, você é péssimo nisso, né? Você é péssimo, talvez, no inglês, no curso de inglês, né? Você pode trocar isso por você o erro como parte do aprendizado, como metodologia pedagógica. Você pode então trocar, sabe? Você é péssimo nisso para eu tô aprendendo, eu não sei. A pergunta mais óbvia: se você tá começando uma coisa que você nunca fez, quais são as chances de você acertar tudo de primeiro? Quais são as chances de você fazer aquilo perfeito? Olha, a não ser que seja um negócio de outro mundo, um milagre, você vai errar. Não vai sair perfeito. Você não vai conseguir fazer aquilo da melhor forma possível. Se você nunca teve experiência com isso. A gente pode usar o exemplo ali, né, que foi dito do inglês, assim. Você não tem outro idioma, você não fala aquela língua. Você vai errar, você vai falar errado, você vai escrever errado. Tá tudo bem. Porque você tá aprendendo. E só erra quem arriscou aprender. Quem nunca errou é quem não aprendeu. Quem nunca errou é quem nunca tentou, perdão. Então, esse sempre que você vê um pensamento negativo sobre si mesmo, da autocrítica, né? É você tentar trocar ali, substituir por uma coisa. Eu tô aprendendo. Enfim, é você substituir de alguma forma por algo que coloque você no controle da situação, mas com mais leveza. Esse é um ponto importante, tá? E o terceiro seria buscar compreender as partes que você mais rejeita. Que é outra coisa difícil, tá? Porque muitas das vezes a gente não quer olhar para essas coisas. Eu não quero me reconhecer alguém ainda um tanto egoísta, um tanto manipulador em certas questões, querendo talvez aquilo que a gente estava falando lá no começo, né? Relações que sejam mais utilitaristas. A gente não quer se reconhecer isso. Só que a gente precisa,
né? Muitas das vezes, né? A gente também não é só isso, tá? Vocês também têm qualidade, luz dentro de vocês. Ninguém é uma coisa só. Só que a gente precisa olhar para essas coisas para de fato trabalhá-las. A gente só consegue mudar aquilo que a gente reconhece. Felipe falou, nunca certeza que temos na vida que um dia partimos e que o tempo passa. O tempo vai passar se você não fizer o curso ou a faculdade. É exatamente isso. A vida já tá passando. Vai passar de qualquer forma, né? Só que o que você vai fazer dela é a pergunta de ouro aqui. O tempo vai passar se você não for a tal lugar, sempre o tempo. Exatamente isso. É a gente aprender a fluir com o tempo. Porque esse é um Deus que a gente nunca vai conseguir bater. Né? É aquela música lá do Tempo, 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 né? Um dos deuses mais lindos, né? Do Caetano, se não me engano. E a ideia é isso, né? É um dos deuses mais lindos e um dos mais... É o mais invencível, assim. Porque você não tem como segurar o tempo, né? Você não tem como impedir que ele passe e a sua vida já tá passando nesse exato momento e o que você tá fazendo com ela, né? Eu poderia terminar com essa aqui, né? Do nada, um tapão na cara, né? O que você tá fazendo com a sua vida? Mas eu tô falando pra mim também. Só que é a ideia mesmo de a gente buscar compreender isso para que a gente possa se fortalecer. Então tem partes nossas que precisam ser ouvidas com verdade. Você não precisa vencer a si mesmo. Essa é uma parte importante, assim. Você não precisa vencer a si mesmo. Você não está em um duelo contra si. Por mais que eu tenha falado, né, dessa ideia do inimigo, mas a ideia aqui é desmistificar o inimigo como alguém que você precisa derrotar. Mas é como alguém que você tem que fazer as pazes. Sabe aquela amizade que você preza muito e que aconteceu alguma rusga, mas você sente falta, a outra pessoa também, e aí vocês tentam reatar aquela amizade? É exatamente isso. É como se nos primórdios você fosse amigo. Desculpa, a Renan falou aí, tô me sentindo um robot. De nada. Mas... Olha lá, eu me perco, você faz piada muito específica. Mas, o que eu tava falando? Ah, tá. Quando você... É como se nos primórdios a gente já tivesse essa unidade. Essa amizade verdadeira. Mas coisas aconteceram e aí a gente desfez. Repetir a receita de bolo é brincadeira, tá? A receita de bolo, tá? Mas vamos lá. São os 3 passos, né? Escutativa da autocrítica. Ao invés de você só calar a voz, né? Você perguntar o que você tá tentando proteger de sentir. O que essa crítica tá tentando te proteger de sentir. A segunda é reescrever o discurso interno. Então seria você trocar o você é péssimo nisso pra você tá aprendendo. Tá tudo bem errar. Então você pode fazer com qualquer autocrítica que você tenha. E a terceira é buscar compreender as partes que você mais rejeita, né? Que você não precisa vencer a si mesmo, né? Você precisa se reencontrar e fazer as pazes consigo. Não é ser bélico, é fazer as pazes. Né? Essas são as três passos da receitinha de bolo aí do como transformar o inimigo em amigo. O inimigo interno, no caso, né? Mas vamos lá. Então, agora a gente vai finalizar aqui. Como já virou de praxe, acho que vai ser uma tradição aqui das lives, a gente terminar com uma visualização. Então eu vou pedir para vocês aí que se sentirem à vontade para isso, e estiverem podendo também, né? Num lugar que vocês possam fazer isso. Que vocês possam se sentar confortavelmente, que vocês possam deitar, se vocês quiserem também, não tem problema nenhum. E só, se puder fechar o olho, melhor ainda, né? Para ajudar a concentrar, mas se não puder, tá tudo bem também. Mas que vocês possam respirar fundo algumas vezes junto aqui comigo. Sentindo o ar entrando, sentindo o ar saindo. Vamos respirar profundamente pelo nariz. E soltando bem devagar pela boca. Mais uma vez, pelo nariz. Bem devagar pela boca. Mais uma vez, pelo nariz. Bem devagar pela boca. Continuem de olhos fechados. Sentindo a respiração ir e vir. E busquem imaginar uma versão sua que representa essa parte crítica, ferida e sabotadora. Pode ser qualquer versão sua. Pode ser uma versão parecida com quem você é atualmente, pode ser da sua infância, da sua adolescência, enfim, o que vier à sua mente e fizer sentido para você.
e perceba como é que ela se parece. Qual é a expressão do rosto dela? Ela tá feliz? Ela tá triste? Ela tá com raiva? Ela tá com medo? Tente decifrar o que ela tá sentindo. O que ela quer te dizer? Pergunta pra ela, o que você quer me dizer? E apenas escute o que surgir. Ouça tudo o que ela tem a dizer pra você com calma, com atenção e principalmente com respeito. O que ela diz pra você é importante. É importante para o seu momento atual. Ela sim quer te oferecer um caminho melhor para seguir. Um caminho de mãos dadas. Agora, diga com calma para essa sua versão. Repita mentalmente. Eu tô aqui. Eu estou te ouvindo. Você não precisa se defender de mim. Você não é meu inimigo. Eu não sou seu inimigo. Você é alguém que aprendeu a se defender de um mundo difícil. E agora está aprendendo a viver com mais amor. Assim como eu. E isso já é um caminho de luz. Diga para essa versão o que mais você sentir no seu coração. Agora, inspire fundo novamente. Solte pela boca. E sinta que hoje você deu um passo a mais rumo a uma relação mais saudável consigo mesmo. Para uma amizade verdadeira consigo. Quando você estiver pronto, pronta, no seu tempo, pode abrir seus olhos. Quem for voltando, vai dando um sinal aqui no chat. E já aproveitando, dizendo se vocês conseguiram fazer a visualização, o que vocês sentiram, ouviram, disseram. Compartilha aqui com a gente, por favor. Lisandra falou que foi muito bom. Ficou contente. Conseguiu visualizar, conseguiu conversar. Ah, que bom. Fico contente. Mais alguém? Alívio. Ana falou que tomou um passe. Gente, não duvidem não, tá? Muitas das vezes a espiritualidade se aproveita desses momentos onde a gente tá um pouco mais tranquilo pra tacar ali passe, tá? Experiência própria também. Mas alguém sentiu alguma coisa? Conseguiram conversar? Conseguiram ouvir? Vocês não precisam, se vocês não quiserem, dizer o que vocês ouviram, tá? Mas só pra saber se reverberou por aí também. A Erika falou que vai passar a fazer o que o seu aconselhou, isso aí. Essa versão nossa, gente, ela não quer nosso mal. Por mais que a gente na primeira camada pense que sim, mas ela tá doida pra proteger a gente.
Só que essa proteção, às vezes, não precisa acontecer mais. Dessa forma, sabe? Cristiane falou, a Cris. Cristiane não, Cris. Gratidão por essa live, foi maravilhosa a visualização. Ai, que bom, fico feliz, Cris. Primeira vez aqui, que bom que você gostou. Espero que você volte. Mais alguém quiser falar? Mas isso é pra gente poder perceber. Peraí, Renan falou alguma coisa. Consegui, visualizei o Renan de hoje com raiva, decepcionado. Só consegui dizer desculpa não ser o bastante. Gente, que epifania. Aí é que tá, né? Aí talvez aí a gente já pode usar a receitinha de bolo lá, né? E se perguntar o desculpa não ser o bastante, com o que a gente possa reescrever isso, né? O que é ser o bastante, né? A Babi falou, me sinto mais leve. Ai, que bom, gente. É isso que eu quero levar pra vocês, leveza. E aí, como a gente falou, né, no começo do inverno, a gente tá terminando a live, tá? Tô só encaminhando aqui pro final, mas pra retomar, né, aquilo que a gente falou no começo, no inverno é onde tudo se volta pra dentro, e é nesse silêncio que a gente escuta as verdades que a gente evita muitas das vezes, né? Então, se vocês puderem guardar essa frase com vocês, a seguinte frase, perdão, né? Hoje eu me escolho me acolher. Hoje eu escolho me acolher. Guardem essa frase com vocês, que ela possa ser um mantra na vida de vocês. Quando o caos se instaurar, quando a autocrítica gritar, quando a mente ficar confusa, lembra, hoje eu escolho me acolher. Isso é você dizendo pra você, é essa parte sabotadora que precisa ouvir também isso, sabe? E vocês querem um spoiler da próxima live? Aqui é o momento pra engajar, gente. Vocês têm que dizer que sim. Porque vocês também não disserem, né? Aí eu vou dizer de qualquer forma. Ou não, não sei. Querem um spoilerzinho da próxima live? Caio falou que sim. Preciso de mais 2 pessoas dizendo que sim, pra eu poder dizer. Agora temos 2, agora temos 3. Tem que aprender, gente, a ser influencer, né? Tem que fazer essas coisas. Então, como essa é uma trilogia que eu criei, né? O Caminho do Inverno. Hoje a gente teve a primeira parte, quando eu me encontro comigo, quando eu sou meu próprio inimigo. E o tema, talvez possam perceber, a gente falou muito sobre amizade, é como me tornar meu melhor amigo. Nesse tema específico, a gente vai falar sobre reconstruir a relação consigo mesmo, com mais amor, presença e autenticidade. Então a gente vai trabalhar muito a ideia do auto-amor aí, tá? Vamos trabalhar bastante esse caminho, né? E espero que vocês possam voltar, né? A Cris falou aí que vem. Renan falou, já quero uma consultoria com incenso, luz quente, música hindu. Eu não tenho tudo incenso. O incenso eu acendi aqui. Acendi o incenso aqui da... Fala que é de Iemanjá, né? Eu falei, vou colocar. Minha mãe, solta a carta. E soltei já, Felipe. Soltei aí, ó. Consultório. Ah, tá. E pra quem quiser, né? Também não posso, gente. Aqui, né? Que bom que vocês gostaram, mas tem que fazer meu jabá também, né? Então, se vocês sentirem que essa conversa fez algum sentido pra vocês, né? Não se sintam pressionados. É só um convite, assim. Se vocês quiserem, pra quem me conhece, sabe que o meu tarô é isso, assim. A leitura de tarô comigo é reflexão em cima de reflexão, acolhimento em cima de acolhimento. A agenda tá aberta. A Nisa não tá aqui hoje pra fazer essa pergunta, mas a agenda tá aberta. Então, quem quiser fazer uma leitura de tarô terapêutico, na sua energia, na sua questão, né? Com esse tema ou com outros temas, só mandar uma mensagem pra mim, buscar o link da bio, que tem meu WhatsApp, TikTok, Instagram, YouTube, ver lá também as leituras de signo no canal no YouTube, né, que ajuda bastante também, e tem complementos interessantes lá pra você. O Gia perguntou quando é a nossa próxima terapia em grupo. Então, toda terça-feira, nesse mesmo horário, às 19 horas, a gente tá aqui pra poder conversar, e a nossa próxima live vai ser na semana que vem, então, que é dia 27, eu acho, né, se eu não me engano. E aí a gente vai continuar com a trilogia do Caminho do Inverno, tá bom? Um grande... Olha, a Erika falou que vai fazer uma leitura no final do mês de agosto. Só falar comigo, só mandar uma mensagem pra mim e a gente marca direitinho, tá? E... É que tu já é consulente premium. Tem que assistir e deixar o like nos vídeos. Eu amo vocês fazendo o marketing pra mim. Tem que assistir e deixar o like nos vídeos. É 29? Ah, tá. Hoje é 22, né? Então, tá. 29/7. Obrigado, Jean. Então, espero vocês na próxima semana. Espero que vocês tenham uma excelente noite, uma excelente semana. Que tudo isso que a gente conversou aqui não morra aqui. Que possa reverberar na vida de vocês, no seu inconsciente, no seu consciente.
e trazendo boas reflexões e mudança, que é aquilo que a gente quer, né? Mudança pra melhor nos nossos caminhos, tá bom? Um grande beijo pra vocês e a gente se vê na próxima semana, tá? Pra ficar de praxe, né? Eu sou o PV e esse é o Tarô das Estações. Grande beijo. Tchau, tchau. Beijo, gente. Boa noite pra vocês. Agora sim, vamos lá fechar. De nada, ensinamentos me... Fica tão... Deixar o despertador ativado, isso aí. E batemos recorde hoje de novo, hein? Teve uma hora que eu vi que acho que tinha umas 14 pessoas aqui. Então, recorde em cima de recorde, gente. Até a próxima, Babi. Obrigado por ter seguido. Tchau, Lisandra. Adorou. Que bom. Ai, fico feliz, gente. Eu sempre termino isso aqui com uma energia lá em cima de... Se tivesse que ficar mais 3 horas aqui, eu ficava. Mas eu não quero importunar vocês também, né? Não vou gastar todas as minhas cartas de uma vez. Mas, enfim. Fico feliz, muito feliz. Beijão. Até a próxima semana. E quem quiser também trocar e conversar, não precisa me mandar DM só pra poder fazer leitura de tarô não, tá, gente? Pode também conversar comigo sobre o tema, alguma coisa, algum insight que você teve. Tô planejando algumas ideias aí pro futuro de grupos, de conversa, talvez um clube do livro, alguma coisa assim, com um tema parecido. Então, só aguardar um pouquinho, mas vocês podem conversar comigo também, tá? Obrigado por tudo, obrigado por tanto. Eu que agradeço pela sua presença também, Jean. Agradeço a presença de todo mundo. Olha lá, tá vendo? Eu não consigo terminar. Eu fico aqui falando e nunca mais vou desligar. Mas, enfim, um grande beijo pra vocês.